Graça e paz, irmãos, bom dia, Deus abençoe você. É rápido, né? Me avisaram que é rápido, e eu vou tentar ser objetivo sim, mas ainda assim com a reverência que a palavra do Senhor merece. É claro que no final do ano como esse, a gente sabe que não faltou para a gente muita luta para lutar, muito desafio, muita dor, muitas coisas que desafiaram a nossa fé de um jeito talvez que a gente nunca viveu, e a gente teve que lidar com isso. Se a gente é filho do Senhor, como pela graça somos, a gente sabe, especialmente esse ano, das dificuldades que o mundo nos impõe, das dores que inevitavelmente, inclusive as escrituras não ocultam de nós. Na verdade, a gente lê alguns versículos que até doem na alma, assim, como que é tão explícito, e até quando a gente pode ir com o nosso pecado ainda mais fundo, quando a gente acha que a gente não pode mais. A palavra do Senhor dá uma resposta para esses problemas, e o cristianismo dá um nome: Jesus Cristo. E eu queria, com vocês, tentar hoje olhar para esse mundo sem sentido e ver como que a pessoa do nosso Senhor lida com o problema das dificuldades do mal, na história de Lázaro, Maria e Marta. Nós conhecemos bem essa história, a história onde Jesus ressuscita e traz de volta da morte, trazendo vida para esse amigo tão chegado dele. Talvez Marta, Maria e Lázaro sejam aquilo mais próximo de uma família que Jesus tem. Os evangelhos nos contam, para além da sua mãe e dos seus irmãos, mas ele era muito chegado a essas três pessoas. E aí ele recebe uma notícia de longe que esse Lázaro, amigo dele, havia morrido. E se ele tivesse chegado mais cedo, talvez o Lázaro não teria morrido. Ele chega até Betânia, uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém, já se aproximando do momento da sua morte. Uma semana, um pouco mais de uma semana, para esse fatídico episódio de Lázaro com Jesus. E eu queria olhar para esse episódio e ver como que Jesus lida com esse problema, porque Lázaro havia morrido, isso estava posto. O que acontece a partir de então, desse encontro com Jesus, não mais com Lázaro agora, mas com as duas irmãs, mostram muito para nós, e são um dos episódios mais tocantes das Escrituras. Está em João capítulo 11, versículos 17 a 35. Coloca aí que eu vou tentar ler na versão de vocês, que eu tenho uma outra aqui. Diz assim o texto: Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Esse texto é tocante. A gente tem que
duas irmãs igualmente desesperadas, uma Marta e uma Maria. A gente conhece que as personalidades delas são diferentes, não é? Marta, que é mais apressada, mais expansiva, corre para fora do arraial de Betânia e encontra Jesus antes dele chegar à cidade. E Jesus tem uma palavra para ela diferente do que tem para Maria. Ele fala para Marta, Marta, e a Marta fala para Jesus a mesma coisa que Maria fala para Jesus, que é o seguinte: se eu tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. A gente crê no Senhor, ele não teria morrido. E aí Jesus responde a Marta dizendo: você não crê? Você não crê? Eu sou a ressurreição e a vida. É como se ele pegasse Marta pelos ombros, chacoalhasse ela assim, e desse um bom susto em Marta. E aí a gente se identifica com Jesus também, porque muitas vezes o que a gente precisa, meu irmão, é desse ministério de Jesus, o ministério da exortação, do susto, quando ele pega a gente pelos ombros e nos faz lembrar de coisas que a gente se esquece muitas vezes na caminhada com Deus. E na caminhada com Deus parece sempre mais necessário a gente lembrar aquilo que a gente sabe, do que a gente aprender novas informações sobre Deus. E aí Jesus toma Marta pelos ombros, chacoalha ela com seu desespero e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Imagine que você era um Deus todo poderoso que chegasse a um funeral, a um velório. O que você esperaria de um Deus que chegasse num velório? Você esperaria que ele batesse no peito e falasse: agora está fácil. Mas parece que ele não faz isso com a outra irmã. Com a outra irmã, que fala a mesma coisa que Marta, com a Maria, ele não pega ela pelos ombros e assusta ela com uma verdade de Deus para o coração dela. Na verdade, Jesus quase perde as palavras, Deus, e chora. Ele não explica muitas coisas para Maria, mas ele se compadece e chora com ela por causa da morte do seu amigo. Ele era a ressurreição e a vida e continuava sendo, mas para Maria ele se mostrava um Deus diferente. E o que isso explica para nós, acerca de nós e acerca de Jesus? Quem é esse ser controverso, que pode trazer esperança no final do ano ou no final de uma vida, quando a vida é interrompida pela morte? Ele é tudo que a gente precisava. Ele não é um Deus longe de nós, mas também ele não é como um de nós. Ele é a mistura perfeita. Nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, de um ministério de lágrimas de Jesus no nosso sofrimento, mas um ministério da verdade de Jesus na nossa dor. Como a gente se apresenta para Jesus hoje, depois de um ano como esse? Qual coração a gente tem? A gente corre para Ele fora do arraial, falando: Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, feito coisas diferentes, eu orei, eu te chamei, Senhor, isso não teria acontecido. O que Jesus tem para você, esse homem que a gente não consegue categorizar, Deus homem, homem Deus? Ou você é aquele que está trancado no seu quarto há dias e não consegue sequer sair da sua casa, da sua cidade, porta fora, para encontrar com Jesus? Ele vai até você. Talvez ele vá para chorar com você e não para te explicar coisas e dar novas informações. Parece que se a gente tivesse só uma parte desse Jesus, ainda não seria suficiente. Mas graças a Deus que nós temos Ele completamente, a parte que nos lembra que Ele é a ressurreição e a vida, a parte que nos lembra que Ele é um, como a gente é. E Ele diz para essas mulheres: a ressurreição de Lázaro não precisa esperar até o fim, porque elas esperavam que Jesus fosse ressuscitar Lázaro como os judeus esperavam, que é quando Deus voltasse uma segunda vez, como de fato vai acontecer. E aí Jesus está dizendo que não, já que Ele chegou, a morte não tem mais palavra. E o que é a morte, meus irmãos? Morte é tudo quanto é separação daquilo que tinha que estar junto. Quando o corpo se separa da alma, isso é morte. Mas quando um marido se separa de uma esposa, isso é morte também.
chamado divórcio. Quando a gente se separa do Deus que nos fez, o nosso Criador, isso é morte, a morte eterna. Morte é o desvencilhar, é rasgar aquilo que tinha que estar junto, unido, harmonioso. Às vezes, você tinha que estar próximo de alegria, de esperança, de paz. E a paz e a alegria está longe da sua casa, da sua família. E você está experimentando morte. E de repente, numa manhã como essa, você tem a oportunidade de encontrar com esse Jesus. Esse Jesus, que tem palavras de vida para nós. Jesus era Deus, Ele não ocultava isso. Ele era Deus completamente. Os discípulos, eu fico pensando nos discípulos, porque para a gente que já tem a Bíblia e há muito tempo lê, a gente não é às vezes tão impactado pela agressividade até do que Jesus dizia sobre ele, sobre a realidade. Ele falava que antes de Abraão ser, ele era. Imagina isso para um ouvido de um judeu rigoroso. Ele falava assim: eu perdoo os seus pecados. Isso é uma loucura, porque eu posso perdoar pecados que fizeram contra mim. Agora, Jesus perdoar pecados de outro contra outro. Ele, na hora de curar, ao invés de curar, falava: seus pecados estão perdoados. Ele falava para os discípulos que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Quando que isso aconteceu? Quem é esse homem que a gente insiste em dizer que é o Deus das nossas vidas e da nossa família? Nós ainda, meus irmãos, não provamos daquilo que Deus é. Ainda não. Existe mais. Existe mais para a gente conhecer e experimentar desse nosso substituto, desse nosso irmão mais velho, que se coloca diante da justiça, boa justiça de Deus contra nós, e diz: Pai, não mate-os para sempre, afastando-os de Ti, por toda a eternidade. Mate a mim primeiro. Jesus chorou ali na frente daquele túmulo, porque Ele era um Deus homem. E às vezes a gente não consegue equilibrar isso, porque é muito difícil mesmo. Um Deus que era Deus e homem, não em partes iguais, metades assim, mas completamente. As nossas categorias não conseguem entender, e é justamente por isso que a gente olha para Ele e chama Ele de Deus. Mas Ele era tudo o que a gente precisava. Um Deus longe não se compadeceria da gente, e também a gente não precisa de um humano como a gente. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue ser melhor, não é? Mas com pessoas diferentes, Jesus lida de forma diferente. Imagina só, esse texto é muito tocante particularmente para mim, porque eu imagino Deus que tem todas as respostas acerca de tudo que existe, comigo, chorando comigo. Já viu quando a gente quer aconselhar alguém e a gente fica falando coisas demais? E aí você sai daquela conversa parecendo que você não ajudou, por mais que você tenha falado várias verdades. Porque às vezes o que ajuda e restaura alguém é você se compadecer somente, e não ficar explicando coisas. Foi isso que Jesus fez com Maria. E quando Ele olha para Maria, olha para aquele túmulo, Ele chora. E por que Ele chora? Por que Jesus chora para Maria diante da morte do seu irmão? Ele chora porque ele sabia que a morte era o seu último inimigo. Quando ele olha para aquele túmulo fechado daquele amigo querido, tão querido, como um irmão, ele percebe que o único jeito de tirar Lázaro lá de dentro era trocando de lugar com Lázaro, era se entregando para a morte, para que Lázaro pudesse sair de lá. E é só por isso que Jesus faz inclusive todos os milagres que Ele faz, porque na cruz e na ressurreição
ele cumpre aquilo, dando chancela para ele tirar Lázaro do túmulo, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas. Porque a morte seria o último inimigo, final, destrutivo, que nenhum homem conseguiu vencer durante toda a história de Israel. É o que o Antigo Testamento testemunha para nós. Ele pôde, com autoridade, dizer para um morto, que já é por si só uma coisa maluca, e o morto ouvir e responder. Jesus troca de lugar com Lázaro, porque ele troca também de lugar com a gente. No final de ano como esse, o texto nos mostra que Lázaro ressuscita, dos versículos 38 a 44. E Jesus fica indignado ao que o texto fala. É como se ele urrasse de raiva diante da morte. Era o que ele tinha que vencer. Ele não tinha que vencer fariseu, Herodes. Não. A luta de Jesus não era contra carne ou sangue, era contra a morte, o principado da morte, que só quer fazer morrer as pessoas. Mas junto com Jesus a gente vai com vida, em nome da vida. Se ele viesse extinguir o mal e a morte completamente, sem passar pela morte, ele tinha que matar Lázaro, e a gente também. Mas para solucionar essa equação difícil, ele tem que se entregar à morte. E essa é a esperança cristã. Porque o domingo de manhã nasce e não pode conter o Salvador. Ele sai do túmulo de modo diferente, porque Lázaro morreu depois de ressuscitar. Jesus não. Ele é a primícia daqueles que morreram, o começo, aquele que mostra o modelo de como é agora a vida com Deus. E a gente não precisa esperar e não deve esperar o lado de lá da existência para começar a viver de verdade a vida que Jesus conquistou para nós. Ele não morreu e ressuscitou, meus irmãos, para levar a gente para o céu. Ele morreu e ressuscitou para trazer o céu para nós, aqui e agora. Agora a gente já antecipa as realidades do reino de justiça e alegria que o Senhor conquistou para nós. Em dor e angústia, você tem um Jesus que pode chacoalhar pelos braços, te fazer lembrar, e um bom susto é necessário muitas e muitas vezes. Mas você também tem um companheiro de lutas, de dores, que sabe o que é padecer. Ele é a nossa alegria e a nossa esperança que não falha, que não falha. O último capítulo de 1 Tessalonicenses, no versículo 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele nos chamou e conquistou tudo isso para nós, e agora Ele continuará. Não é que Ele conquistou e agora a gente tem que esforçar um pouco para chegar até o final. Ele nos chama e Ele fará com que a gente chegue do outro lado em segurança e alegria. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, Tu és a nossa esperança e alegria. Tu és, Senhor, o desejado das nações, a alegria de toda a terra. Tu és, Senhor, a nossa porção. Os salmos dizem que a nossa parte, a nossa terra que sobrou para nós, caiu em boa parte. O Senhor reservou para o Teu povo um bom espaço, alargou as nossas tendas, vivemos em paz e alegria, por mais que dores e angústias e a própria morte insista em contaminar a nossa casa, os nossos quartos. Sabemos que a nossa identidade, a nossa alegria não vem de outra coisa a não ser da palavra do Senhor para nós, e ela nos afirma: nós somos amados por Ti, somos agraciados por Ti, pelo Senhor somente, pelo Senhor somente. Não há nada em nós, Senhor, nada em nós, nem agora, nem também depois que o Senhor nos alcança, nada. Tudo que nós temos para contribuir para a relação que nós temos contigo é o nosso pecado.
Queremos entregar o nosso pecado, inclusive, mais uma vez para o Senhor. Queremos pedir para que o Senhor, na nossa morte, nas várias mortes que experimentamos, das mais sutis, as mais complexas, chegue até nós com um bom susto, dizendo: eu sou a verdade e a vida e o caminho, eu sou a ressurreição. Ou chorando conosco, mostrando que o Senhor se compadece de nós, de um jeito ou de outro, de lá ou de cá. Queremos mesmo, Senhor, é a Tua presença, nos exortando e fazendo doer em nossa carne pela disciplina, ou consolando as nossas almas e o nosso coração. Queremos mesmo, qualquer versão que seja, mas que seja Jesus, o Filho de Deus. Abençoa essa igreja, abençoa essa igreja com toda a diversidade de bênçãos espirituais do céu. Renova, Senhor, as coisas que estão velhas, liga as coisas que estão desligadas, traz, Senhor, vida, revigora, manifesta o fruto do Teu Espírito, os dons do Teu Espírito, e não nos faz esmorecer, porque mais mal está adiante, mais mal está adiante. Mas isso para nós, Senhor, é como trocar de roupa. Se tem um povo que sabe sofrer, é a Tua igreja. Queremos sofrer contigo, no Teu poder, até o fim, em nome de Jesus, amém.